Olá, amigos da Garcia e Moreno, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. É um prazer contar com vocês aqui hoje para nós tratarmos nesse módulo de um tema que é importantíssimo, relevantíssimo, que é o imposto sobre produtos industrializados. Nós vamos falar aqui, tratar das nuances que causam os impactos dentro do processo de escrituração, apuração e até do planejamento estratégico das corporações que são equiparadas a industriais ou industriais e que no agronegócio são tão relevantes para esse tributo que, em alguns casos, inclusive, não só é um tributo gerador de débito, como em determinadas situações, inclusive um grande negócio para recuperação de créditos tributários. Então, o IPI, vocês conhecem, é um tributo de conhecimento geral da nação, aí dos profissionais da área contábil, mas talvez não dado a ele a tamanha importância e relevância que ele tem dentro do planejamento estratégico e tributário. Para isso, nós trouxemos aqui a nossa equipe de profissionais, a Cida Azevedo, a Daiane, o Milton e eu que vos falo, que estaremos juntos aí nesses minutos que trataremos deste assunto. Bem, para começar falando sobre o IPI, então eu convido o nosso consultor Milton. Milton, seja bem-vindo, a palavra é sua, o IPI é teu tema. Obrigado, Wellington, pela apresentação aí. E realmente o IPI ele é um imposto aí de âmbito federal e que tem grande impacto, principalmente nas empresas industriais, né? E até pela relevância em algumas situações em questão de tributação e tudo mais, né? E também por ser um tributo também de natureza ressarcível para aquelas empresas que são credores e tudo mais, sabe? Então, ele realmente participa aí dentro do âmbito das empresas industriais equiparadas e impactam, inclusive, nas suas operações em relação à formação de preço e correlatos. Iniciando o tema, então, nós vamos começar com os preceitos constitucionais, porque já é de conhecimento, né, de todos, que a existência de um tributo, ele deve ter uma previsão, correto? Então, de onde vem essa previsão para a instituição do IPI? Inicialmente, nós temos lá na Constituição de 88, no seu artigo 153, né, a previsão para o IPI, ou seja, Imposto Federal de Incidência sobre Produtos Industrializados. Esse imposto, ele tem uma característica de ser seletivo, da mesma forma que é o ICMS, né? Ou seja, em função da essencialidade, aqueles produtos que são mais supérfluos, eles tendem a ter uma carga tributária maior. Isso nós vamos demonstrar logo na sequência. Outra característica do IPI é o fato dele ser não cumulativo, né? Já foi amplamente difundido questões de não cumulatividade do tributo, né? Ou seja, onde existe um débito, há possibilidade também de ter um crédito para fazer a compensação entre as operações de entrada e saída nas nossas operações. E também ele terá seu impacto reduzido, né, para as aquisições de bens de capital. Isso logo também nós vamos entender, compreender, né, o motivo, qual a motivação dele ter uma redução para bens de capital. Isso é um fato bastante interessante que logo na sequência nós traremos. Então, lá no bojo da Constituição Federal de 88, nós temos esses preceitos que é o que norteiam a aplicação, a incidência do IPI. O IPI ele tem como fato gerador, né? Fato gerador, todos nós já sabemos, né, que é aquele ato onde cria obrigação tributária ao contribuinte, né, a obrigação de pagar o tributo. Então, no regulamento do Imposto ao Produto Industrializado, né, que hoje nós temos lá o decreto 7212 de 2010,
ele traz como fato gerador do IPI. No caso da importação, o desembaraço aduaneiro do produto de procedência estrangeira. E no caso da movimentação interna, nós temos a saída do produto do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. Vejamos desde o início que aqui a legislação trata como a saída e não a venda. É logo que isso a gente vai tratar um pouco mais a fundo a sequência, mas já é chamando a atenção logo para a questão, a palavra saída, ok? Só para conceituar um pouquinho melhor a questão de estabelecimento industrial, né? Então, são aqueles estabelecimentos que realizam as atividades de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, renovação, né? Ainda que o produto seja alíquota zero ou isento. Okay? Então, isso é o que conceitua um estabelecimento industrial. Okay? Dado aí, então, os fatos geradores, né, para que ocorra a incidência do tributo, nós temos, então, algumas situações. Né? Uma das situações, no caso, é na entrega ao comprador, quando os produtos vendidos por intermédio de ambulantes. Milton, eu poderia fazer um comentário aqui para a gente fechar um conceito em relação ao fato gerador? Então, já existe uma das grandes falhas que existem dentro dos processos, e às vezes até um mau entendimento dos profissionais da área contábil, que muitas vezes você tem uma entidade que é equipada ou industrial, e que por si só ela já é uma contribuinte de IPI. Mas, por vezes, o produto que ela produz é um produto isento, é um produto alíquota zero, e muitas vezes essas entidades deixam de prestar informação ao IPI por entenderem que não há IPI a pagar. Então, eu acho que uma ressalva já muito importante que existe aqui, que uma vez cumprido o requisito de ser uma entidade equiparada ou industrial, ela já estará contemplada na legislação do IPI, já estará dentro daqueles requisitos estabelecidos dentro do regulamento do IPI, do RIP, né? E considerando isso, independentemente das características tributárias que serão dadas aos seus produtos, ela precisa prestar essas informações à Receita Federal do Brasil, é o nosso famoso Sistema Público de Escrituração Digital, o nosso ambiente do SPED. Concorda comigo? Perfeitamente. Perfeitamente. Em relação daí a situação, né, que gera a ocorrência do fato gerador, né, dando sequência, nós temos aí, então, como primeiro item apontado, né, a entrega ao comprador quanto aos produtos vendidos por intermédio de ambulantes. Tá? Ou seja, são aquelas famosas vendas porta a porta aí, né, que a gente vê no nosso dia a dia. Na sequência, nós temos na saída de armazém geral ou outro depositário do estabelecimento industrial ou equiparado industrial, né, depositante, quando os produtos entregues diretamente ao estabelecimento. Vejamos novamente que aqui nós estamos tratando de uma saída, né? Ou seja, ela independe, em algumas situações, da questão de venda. É lógico que aqui nós estamos falando de um produto que está depositado em um armazém geral e não significa que ele está realmente no nosso estabelecimento. Né? Ou seja, ela saiu do estabelecimento, de um armazém e foi entregue diretamente a outro estabelecimento. Okay? Seja industrial, seja ele comercial. Temos ainda, na sequência aqui, nós temos várias hipóteses, tá, pessoal, que trata em relação do momento de ocorrência do fato gerador do imposto, né? Nós temos aqui a saída da repartição que promoveu o desembaraço aduaneiro, ou seja, no momento da importação, quando dessa saída lá da aduana, então já é um momento que gera a obrigação do tributo, né? Da incidência do IPI.
sair do estabelecimento industrial diretamente para o estabelecimento da mesma firma ou de terceiro, por conta em ordem do encomendante, quanto os produtos mandados para industrializar por encomenda. Então, nós temos aqui várias outras situações, né? Não sei se cabe para o momento nós tratarmos uma a uma, mas fica aqui um rol bastante alargado em relação a isso. Só nesse primeiro momento nós temos aqui 6 situações. Mas tem mais? Sim, temos mais. Temos ainda o momento em que ficar concluída a operação industrial, né, quando a industrialização se der no próprio local de consumo ou de utilização do produto. Não necessariamente o produto tem que ser realizado ali dentro do estabelecimento industrial, né, da pessoa jurídica. Muitas situações, a industrialização é realizada em loco, né, principalmente aí quando se trata de grandes obras, né. Nós temos a necessidade, até por falta de transporte adequado para realizar, né, a movimentação, há necessidade de realização em loco. E isso, né, o fato de o processo ser realizado fora do estabelecimento industrial, não tira a possibilidade, né, a exigência do tributo. Okay? Então, também existe aí a necessidade de tributar, né, lógico, obedecendo sempre as notações da tabela de incidência, né? Muitas situações ali pode ser alíquota zero, mas a alíquota zero também é uma forma de tributação, ok? No início do consumo ou da utilização do papel destinado à impressão de livros, nós sabemos que livros, jornais, periódicos, eles têm a não incidência. Contudo, se você der uma destinação um pouco diferente, né, diferente dessas previsões para não incidência, então você já coloca o papel, né, no campo de incidência do tributo. Então, no início dessa utilização, né, desse consumo, você já sofre, então, a incidência. Ele já começa a ser um fato gerador do IPI. Um exemplo disso, Milton, é quando você compra o papel para imprimir uma revista, né, jornal, e aí dentro do estabelecimento industrial você resolve fazer uma agenda, né? Então, quando você faz a agenda não é considerada livro. Então, sobre a agenda eu vou ter que tributar o IPI. Né? Então, mesmo que eu comprei o papel, eu tenho um regime especial para comprar esse papel destinado a livros, jornais, né? Se eu não der a destinação, se eu usar esse mesmo papel para fazer uma agenda, aí ocorre o fato gerador do IPI, eu vou ter que recolher IPI sobre a saída dessa agenda, certo? Perfeito, Cida, é isso mesmo. Então, pessoal, isso é algo que nós devemos sempre notar também, tá? Vários são os tributos. Na verdade, eu acredito que praticamente a totalidade deles depende de algumas situações, né, algumas destinações para que o fato gerador ocorra ou não. Né? Então, nesse caso, fica bem claro aí a condição, né, da produção para que o produto não sofra incidência. Ou seja, para você ter a imunidade do IPI sobre a comercialização do papel, você tem lá as diretrizes, né, até constitucionais para não incidência. Ou seja, tem uma destinação correta. E isso não só para o papel, e não só para o IPI. São várias as situações abordadas que dependem, né, de uma destinação, do enquadramento do adquirente, por exemplo, ou outras nuances aí que norteiam as nossas operações diárias. Nós temos ainda na aquisição, ou se a venda tiver sido feita antes de concluir a operação inicial, na conclusão desta, quando aos produtos que, antes de sair do estabelecimento, que os tenha industrializado por encomenda, sejam por esses adquiridos. Acabou? Não acabou. Ainda temos mais várias hipóteses, tá?
na data de emissão da nota fiscal pelo estabelecimento industrial, saída simbólica de álcool das usinas produtoras para suas cooperativas, né, equiparadas por opção ao estabelecimento industrial, entre outras situações. Então, aqui no regulamento do IPI, nós temos aqui 13 situações descritas, né, que são fatos que geram, né, são situações que acabam criando o fato gerador do imposto sobre produto industrializado. Milton, acho que uma observação que eu vou falar, mas eu vi que você trocou o slide e já entrou exatamente no assunto que eu ia comentar, né? Veja só, nós estamos falando do Imposto sobre Produto Industrializado, que é o IPI, que obedece regras de princípios não cumulativos, que é aquilo também que acontece lá no ICMS, que também acontece nas contribuições para o PIS e para a COFINS, e que é uma tendência natural das nossas atuais legislações, aí, inclusive daquilo previsto no nosso mundo pós-reforma tributária. Um exemplo é a nova CBS, que estamos aí em expectativa, né? Mas o que acontece? O que eu acho que é importante ressaltar aqui, e é justamente esse slide que você colocou, aí a diferença que existe entre as classificações de tributos. Embora o IPI, o ICMS, o PIS, a COFINS sejam tributos não cumulativos, eles obedecem princípios diferentes. A própria legislação, por exemplo, do PIS e da COFINS estabelece que o fato gerador acontece quando há o auferimento de receita bruta, faturamento, né, os conceitos de receita bruta, tudo aquilo que está na nossa legislação de PIS e COFINS, está muito claro que lá a não cumulatividade está atrelada a uma natureza financeira. Então, dentro do campo do direito tributário, a gente fala que as contribuições para o PIS e para a COFINS são tributos de natureza financeira, ou seja, se existe a riqueza, se existe uma nova riqueza adentrando a pessoa jurídica, essa riqueza por si só é fato gerador para a ocorrência de PIS e da COFINS. Agora, aqui no IPI, a gente viu a tamanha diferença que existe dentro desse cenário. No IPI, a todo momento, quando você leu esses 13 itens, a gente viu que em nenhum momento há o reconhecimento da incidência como fato gerador do imposto sobre qualquer receita. Ele não fala isso em nenhum momento. Ele fala sempre em relação à questão física do produto, né? Então, o IPI, ele tem uma vertente voltado mais para o lado do ICMS, que é o ICMS também tem uma agregação de fato gerador voltado ao sentido de movimentação física do produto. E o próprio nome do tributo já diz isso, né? Que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias, né? E o IPI, ele tem essa mesma vertente. A gente observa ali que a incidência do IPI, o fato gerador acontece no momento em que há o reconhecimento da existência física do produto, né? E não o efetivo reconhecimento, por exemplo, de uma natureza de receita, ou a famosa venda que a gente fala, né? Fica aí apenas meu comentário, que eu acho que eu te atropelei, mas a palavra continua sendo sua, Milton. Pode seguir. Não, perfeito. Essa contribuição foi muito interessante, Wellington. Foi muito proveitosa, inclusive, que não é objeto aqui, mas a obrigação acessória é a mesma. ICMS e IPI, elas compartilham da mesma obrigação acessória. E justamente porque elas têm essa característica de movimentação, de circulação, né? Apesar do IPI ele ter algumas nuances ali, por exemplo, da edificação em loco, a industrialização em loco, eles compartilham, né, na sua maioria, do processo de circulação. É lógico que para o IPI ali, ele é voltado aos produtos industrializados,
mas também a circulação, né, tanto no mercado interno, quanto a gente trata de uma importação, ou, no caso, de uma exportação. Então, como já fizemos aí uma introdução bacana para esse primeiro ponto, e aí nós deixamos, na sequência, duas perguntinhas. Transferência tem IPI? E uma segunda, exportação tem IPI? Então, são duas perguntinhas que vão ficar aqui em mente, né? No decorrer do andamento aí desse treinamento, nós vamos respondê-las. Espero que nós chegamos até o final com essas duas perguntas completamente esclarecidas e sem restar nenhum tipo de dúvida em relação a elas. Saindo, então, do fato gerador, né, adentramos no campo da base de cálculo. A base de cálculo, então, nós temos duas situações distintas. Primeira, tratando da operação de procedência estrangeira, ou seja, a importação. Né? O regulamento ele traz que, salvo disposição em contrário, constitui valor tributável. O valor que servir, ou que serviria de base de cálculo dos tributos aduaneiros, por ocasião do despacho da importação, acrescido do montante desses tributos e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis. E o valor total da operação que decorrer a saída do estabelecimento equiparado ou industrial. E para as movimentações internas dos produtos nacionais, né, o valor total da operação de que decorrer a saída. Novamente vem a saída aí, ó, do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. Então, nós temos duas situações aqui, né? Dois incisos, um tratando da procedência estrangeira e outro nacional. Milton, acho que é algo importante a ser dito aqui, que a gente vê que sobre as importações nós temos IPI, né? Isso ficou muito claro aqui que existe a tributação de IPI sobre os produtos de procedência estrangeira, ou seja, estamos falando aqui da efetiva importação de produtos do exterior, né? O que acontece? Os produtos que têm incidência e tributação do IPI no território nacional, eles também sofrem a tributação do IPI quando da sua importação. Eu acho que assim poderíamos dizer, depois a Cida me corrija se eu estiver errado. Mas o que acontece? A gente vê que aqui ele exige que a base de cálculo, né, que aquilo que vai ser somado para a incidência, para o campo de incidência do IPI aqui, para a formação dessa base, seja alargada com tributos aduaneiros, despesas da importação, encargos cambiais, e outros que possam ocorrer derivado do processo de importação, mas isso tem uma finalidade muito lógica, que é dar paridade à concorrência para o produto interno. Porque se você não fizer essa tributação do IPI nesses moldes, quando você está importando o produto, obviamente, o produto importado teria uma condição favorável de concorrência em relação aos produtos produzidos dentro do Brasil. Então, na verdade, essa tributação ao produto importado, ele vem dar equidade, vem dar paridade tributária àquela tributação que existe nos nossos produtos, nas nossas indústrias aqui dentro do Brasil. Né? Então, eu acho que isso é muito relevante, porque é uma proteção que existe. É ruim, né? É óbvio que quem importa reclama muito da alta carga tributária que nós temos na importação, e concordo plenamente com isso. Mas, infelizmente, essa carga tributária existe para esse produto dentro do Brasil. E se não for assim na importação, essa empresa brasileira, o capital nosso aqui nacional, vai à falência.
né? Então, é uma proteção, essa parte tributária, ela tem um papel muito importante, porque é uma proteção que nós temos ao nosso mercado interno, ok? Essa informação que eu queria, essa crítica que eu queria fazer, esse comentário complementar aí. Se de repente alguém quiser falar alguma coisa, se eu errei alguma coisa, pode corrigir, por gentileza. Não, é isso mesmo, Érico, está correto. Ou seja, a tributação da importação, né, é exatamente para equiparar ao produto nacional, né? Porque se eu não tributo a importação, o produto importado vai ficar muito mais barato. E aí a base de cálculo ali para essa importação, né, para recolhimento do IPI, é a mesma base que serve para o recolhimento do imposto de importação, né? Que é o valor FOB, o valor do produto, mais o frete internacional, né? E mais as taxas que eu pago para fazer essa importação, né? Então, essa é a base de cálculo do IPI. Diferente da do ICMS, que aí a gente tem, além de todos esses impostos, o IPI também, que é incluso na própria base de cálculo do ICMS, né? Porém, esse IPI que eu recolho na importação, eu posso me creditar, né? Como ele é não cumulativo, eu pago lá no despacho aduaneiro e depois eu posso me creditar na minha saída subsequente desse produto. Beleza. Gente, contribuição interessante, porque olha só, quando nós tratamos das nuances, né, constitucionais, os preceitos constitucionais, isso muitas vezes as pessoas não dão a devida importância. Quando nós falamos da não cumulatividade, por exemplo, pessoal, mas para que eu quero saber se o imposto é cumulativo ou não cumulativo? Justamente para isso, né? Para a gente entender, ter a compreensão de quando nós fazemos um processo, né, que tem a incidência de um determinado tributo, né, de acordo com, lógico, de acordo com cada operação, a gente tem a possibilidade de se creditar daquele tributo, né, como é o caso da importação, bem colocado pela Cida, um momento muito oportuno. Obrigado até, Cida, pela contribuição, e realmente isso é algo que as pessoas devem ter em mente, né? Saber a distinção do que é um tributo cumulativo e não cumulativo. Agora nós vamos para algumas questões, né, bastante peculiares aí em relação à base de cálculo, né, que não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças ou abatimentos concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente, né? Sobre isso, nós temos, inclusive, manifestações exaradas aí pelo fisco que trouxemos na sequência aqui. Vamos lá. Primeiro, nós temos um trecho da solução de consulta que traz a seguinte indicação, né? Bonificações de mercadorias a título gratuito sem vinculação à operação de venda, né? A famosa doação, né? Então, o fisco manifesta da seguinte forma: bonificações de mercadorias entregues gratuitamente a título de mera liberalidade, sem vinculação à operação de venda, não são considerados descontos incondicionais, enquadrando no conceito de doação. Perfeito? Então, isso é trazendo uma pré-conceituação do que estava ocorrendo na questão consultada. Logo na sequência, a mesma solução de consulta traz uma complementação, que é o seguinte: estabelecimento industrial, saída de produto tributado a título gratuito, regra geral, incidência. Regra geral, haverá incidência do IPI sempre que houver a saída de produto tributado do estabelecimento industrial, mesmo em operação a título gratuito, né? Ou seja, mesmo free, gratuito, sem custo financeiro para a empresa adquirente, sem que você realize uma operação de venda, tá? Ela é considerada fato gerador, ela entra para o campo de incidência do IPI e poderá sofrer a sua tributação. Okay? Isso aí
está determinado, né, na própria solução de consulta traz onde isso aí está disposto, né, que seriam lá os artigos 192, 195, 196 do regulamento do IPI. Mutou o microfone do Milton, tá? Alíquota. Alíquota também já é um assunto bastante difundido aí no nosso contexto, né, de treinamentos, cursos, e que é o percentual, né, ou valor fixo para determinados tributos, aplicáveis sobre uma base para se determinar o valor a recolher de um determinado tributo, né? Então, aqui, para o IPI, nós temos que o Poder Executivo, quando se tornar necessário para atingir os objetivos da política econômica governamental, mantida a seletividade em função da essencialidade do produto. Por que está grifado isso? Porque, apesar disso estar disposto no regulamento do IPI, isso é um preceito constitucional, né? Então, o regulamento ele não veio inovando em nada em relação a isso, porque ele não poderia tratar de forma desigual ao que está previsto lá na Constituição, ok? Ou ainda, para corrigir distorções, poderá reduzir a alíquota do imposto até zero ou majorá-las até 30 unidades percentuais, né? Então, você pode ver aqui que temos previsão para redução, né, ou aumento da carga tributária do IPI, né? Isso foi um fato aí em alguns anos atrás, como foi a redução, né, do imposto sobre a linha branca, que foi para dar aquela movimentada na economia brasileira, né? Não vamos aumentar a discussão, mas foi de amplo conhecimento, redução de veículos, geladeiras, máquinas, né, onde muitas pessoas se aproveitaram disso para reduzir os custos, reduzir os preços e logo ampliar, né, a movimentação, a circulação de moeda nacional. Para efeito do disposto, as alíquotas básicas serão as constantes na TIP. Então, a palavra aqui é seletivo, ou seja, essencial. Quanto maior a essencialidade, né, esse, lógico, é a intenção, né, do fisco, quanto maior a essencialidade, menor seria a carga tributária. Vamos ver se isso funciona Essa essencialidade, né, Milton, a princípio, ela foi criada no passado com vistas à sobrevivência. Então, Perfeito. essencialidade está no sentido de o que é importante ao ser humano para fins de sobrevivência. Então, nós temos características próprias de tal forma que os alimentos que estão voltados à cesta básica são altamente incentivados. Então, naturalmente, dentro do agronegócio, por si só, já há uma tendência que, devido a essa seletividade, essa essencialidade do produto, nós termos aí, com uma certa, vamos dizer assim, naturalidade, os nossos clientes do agronegócio com características credoras de IPI, né? Porque possuem manutenções de créditos da não cumulatividade e comercializam produtos que são levados à característica de alíquota zero, de isenção, uma série de outros fatores. Então, essa seletividade tem a ver com a sobrevivência, e aí é onde nós temos aí as maiores benesses, né, trazidas pelo regulamento do IPI. Bem notado. Realmente é essa a função, né, aí da essencialidade, né? Proporcionar uma menor tributação para aquilo que realmente é utilizado para a sobrevivência do ser humano. Vamos ver como isso funciona dentro da tabela de incidência do IPI. Nós trouxemos aqui alguns exemplos, né? Então, nós temos aqui, de início, animais vivos. Toda vez que vemos a anotação NT, significa não tributado.
Quando nós falamos de animais vivos, lógico que não seria tributado. Por quê? IPI é produtos industrializados. Logo, não existe industrialização de um gado em pé, por exemplo. Está vivo, está bonitinho lá ainda no pastinho. Então, não existe a tributação do IPI nessa etapa. Por isso, não tributado. Açúcares. Pode notar aí que nós temos uma tributação até considerada baixa em relação a outros produtos. Né? Por quê? Açúcar justamente é aquilo que o Wellington acabou de mencionar. Né? Eles estão dentro aí do bojo aí da cesta básica, né? Então, logo, eles tendem a ter uma tributação muito inferior a bens considerados supérfluos, ou seja, não essenciais para a sobrevivência do ser humano. Né? Como é o caso, logo na sequência, do papel para cigarro, onde a tributação do IPI alcança 45%. Ok? Então, aí nós já vemos a diferença de tributação entre um bem essencial e outro considerado supérfluo. Na sequência, nós temos aqui, né, a tributação do álcool. Diferentemente do ICMS, onde nós temos aí uma tributação em alguns estados bastante elevada para o álcool, principalmente o álcool carburante, né? Quando nós tratamos do IPI, o álcool carburante ele vem como não tributado, apesar de ser um produto industrializado. Né? Notamos aqui que essa é uma exceção à regra, ok? É uma exceção à regra, onde apesar de ser tributado, ser industrializado, perdão, ele está constando como não tributado, na mesma condição de um produto in natura onde não passa por industrialização. Né? Inclusive, outros tipos de álcoois, eles encontram também com alíquota zero, ou seja, uma redução, né, considerando aí uma essencialidade do álcool na sobrevivência, nos processos nacionais. Milton, veja que coisa interessante. No nosso treinamento que nós fornecemos aqui, quando nós falamos de ICMS, lá no curso de ICMS, nós falamos também de seletividade. Nós também tratamos de essencialidade. Porém, lá na legislação do ICMS, dentro dos conceitos de essencialidade, o álcool carburante é considerado fútil. De tal forma que a nossa tributação média no Brasil, tá? Hoje é em torno de 30% do ICMS sobre o álcool, o que é um absurdo, uma aberração. Né? Já no conceito do álcool carburante, dentro da essencialidade do IPI, a gente vê que realmente ele é considerado um produto necessário. Né? Ou seja, ele é trazido a uma outra realidade. Então, o que eu quero deixar registrado que nem sempre essa essencialidade ela é levada à risca ou que há um entendimento padronizado em todo o território brasileiro. A gente vê que nem nos níveis entre estados e União não há um entendimento sobre o reconhecimento da essencialidade. É lógico que, no caso do ICMS, os estados eles têm uma grande paixão pela tributação do álcool carburante, porque é um produto altamente rentável na arrecadação de cada estado. Então, obviamente, eles querem tributar. Neste caso, por querer tributar, eles não aplicam a essencialidade. A gente vê que ali não é uma verdade aquilo que é trazido. E já no IPI, a gente vê que a gente traz isso para um cenário totalmente diferente, né? Sim, sim. Esse descasamento de tributação é algo que é bastante evidente, né, Wellington? É complicado. Às vezes, as tratativas que o governo federal dá para incentivar algum determinado nicho de produção não é aceito necessariamente pelo governo estadual e acaba tentando
né, diminuir, outro tentando majorar. Há sempre essa briga de interesse, esse conflito entre o governo federal e estadual. Isso é algo que dificilmente muda, a menos que mude completamente o sistema tributário nacional aí. Mas, enquanto isso permanecer, acredito que não vai ter uma grande melhora nisso aí. Em relação a bens de capital, né, como também já era um preceito constitucional, né, a redução para bens de capital, fica aí um exemplo, uma exemplificação, né? Empilhadeiras, tributado a zero. Qual que é a motivação disso? Bens de capital, né, de uma forma assim bem sucinta, bens de capital são aqueles bens utilizados na produção de outros bens, seja de capital ou de consumo, né? Ou seja, se você compra uma máquina, um equipamento para produzir um monte de bem, onde terá saída tributária, vai movimentar, não há um motivo por que você tributar o bem de capital em si. Você vai tributar aquilo que ele produziu. Então, por isso, nós temos aí uma redução, né, na carga tributária, pelo menos relacionada ao IPI, para os bens de capital. Tá? Para quem tiver interesse de conhecer alguns bens, saber assim, quais são alguns bens de capital, nós temos uma lista, né, apesar de ser uma lista anexa à legislação do PIS e COFINS, né, a Instrução Normativa 1911 de 2019, lá no anexo 25, que é o anexo que trata do RECAP, os bens de capital, né, através do regime de RECAP, lá tem uma lista de vários bens de capital, né, e se você pegar aquela lista e buscar na legislação do IPI, você vai ver que eles têm a tributação ali entre 5% ou alíquota zero, né? Isso fazendo aí como exemplo, né, só para ficar notado a questão da essencialidade na sobrevivência no processo industrial. Então, acredito que com isso ficou aí percebido a seletividade respondendo essa nossa última questão no rodapé da nossa apresentação. Suspensão do imposto. O artigo 43, né, do nosso regulamento, ele traz algumas indicações de onde poderão ocorrer a suspensão do imposto. Tá? Lembrando que suspensão não tem nada a ver com a não incidência. Ele existe a incidência, contudo, ele suspende a exigibilidade do imposto. Okay? Então, aqui, no primeiro exemplo que trouxemos, tá? Pessoal, lembrando aqui que a gente trouxe apenas exemplos, tá? Porque o rol lá é bastante alagado, bastante extenso, então nós trouxemos alguns exemplos para a nossa apresentação. Como primeiro exemplo, nós temos aqui os produtos destinados à exportação, que saíram do estabelecimento industrial para... E aí nós temos 3 pontos. Empresas comerciais exportadoras com fim específico de exportação, recintos alfandegados e outros locais onde se processa o despacho aduaneiro de exportação. Por que a suspensão aqui e não a não incidência? Como é no caso aí de outras contribuições, como é o caso do PIS e COFINS, né, que já se dá a não incidência. Porque aqui nós ainda temos a necessidade de realizar a efetiva exportação para que aí ocorra a não incidência. Enquanto essa efetiva exportação não ocorrer, ela ainda será apenas suspensão do imposto. Ok? Então, a exportação direta, ela sim, ela tem lá pela própria Constituição, né, a imunidade, ou seja, a não incidência do imposto. Já para o IPI, as vendas destinadas, onde ainda há possibilidade de reintrodução no mercado interno, porque você vendeu com fim específico, chegou lá na empresa, eles acabaram dando destinação diversa. Né? Então, enquanto não se consolidar a operação de exportação, esse imposto apenas terá aí a exigibilidade suspensa.
Milton, nesse caso, eu faço uma nota fiscal de remessa para exportação e faço com suspensão do IPI, né? Faço uma remessa para formação de lote, por exemplo, lá no recinto alfandegado, também faço com suspensão do IPI. Ou outras saídas que vai ainda se processar, né, o despacho aduaneiro, eu sempre vou fazer com suspensão. Agora, feito isso, eu vou fazer a nota de exportação, eu vou fazer uma nota 7.505 ou 7.504, né? Aí sim, nessa nota de exportação, efetivamente vai acontecer a não incidência do IPI. Então, enquanto a mercadoria não estiver, enquanto eu não estiver com ela pronta lá no porto já para emitir a nota de exportação, eu tenho o IPI suspenso. Na hora que eu emito as notas de exportação, aí sim eu uso o benefício da não incidência previsto na Constituição Federal e no próprio regulamento do IPI. Isso é muito importante, né, esse comentário que você fez, porque muda muito a característica da emissão do documento fiscal, né? A questão de classificação de códigos a serem utilizados, mensagem que vão, por exemplo, nos dados adicionais da nota fiscal. Então, às vezes o contribuinte, porque pensa que aquela operação que está sendo feita, por exemplo, a remessa para formação de lote, às vezes dá a mesma classificação de uma exportação, e não é. Enquanto o produto ele é destinado à exportação, mas não é propriamente dito à exportação, é uma suspensão. Trata-se de suspensão, porque o produto ainda está no território, circulando no território nacional. E somente no momento da exportação é que sairá da égide da suspensão e adentrará, então, aí a não incidência constitucional da exportação para o IPI, né? Muito bem colocado teu ponto, porque isso daí, nas configurações de sistemas de informação emissores dos documentos fiscais, isso é muito importante que esteja corretamente classificado. Com certeza, Érito, com certeza. Isso é bem interessante, porque até mesmo quando eu não faço essa exportação, por algum motivo, eu faço uma reintrodução no mercado interno, esse IPI suspenso passa a ser devido a partir do momento da emissão da nota, né, que eu fiz de remessa para um fim específico, para a formação de lote, né? Então, nesse momento, é devido o IPI, caso eu faça uma reintrodução no mercado interno. Por isso que é bom a gente ter esses grandes mestres, professores com a gente, né? Meu Deus do céu, há umas contribuições que excepcionais, excepcionais e justamente aí alguns pontos que as corporações elas devem observar, devem ficar bem atentos, né? Principalmente em relação àqueles cadastros, né, no nosso RPs, para que as operações ocorram de uma maneira corretíssima, beleza? Sem margem para erro, porque isso acaba aí em muitos casos, onerando nossas operações, trazendo riscos que é o que a gente menos espera no nosso dia a dia, que já é conturbado. Correto? Como próximo ponto aqui, nós temos os produtos remetidos para industrialização. Ou comércio de um estabelecimento industrial ou equiparado industrial para outro da mesma firma. Olha que bacana. Aqui nós temos uma suspensão de imposto numa situação de transferência. Ou seja, mandamos de uma empresa para outra da mesma empresa. O imposto é suspenso. Mas para todas as transferências, quando você faz a transferência para um varejista, essa suspensão ela não vem à tona. Tá? Então, isso apenas quando nós temos uma transferência para uma outra empresa da mesma firma que tenha também esteja abarcada pela incidência do IPI. Porque senão, como vai ser cobrado esse IPI? Okay? Então, situações de transferência, né? Eu acho que nesse ponto 1 e 2 nós já respondemos com as duas questõezinhas que ficou pendente lá atrás. Lá na frente nós vamos responder. Então, transferência tem IPI? Tem IPI. Em algumas situações ela estará suspensa, mas a incidência existe. Tá ok? Então, aqui demonstra novamente o porquê o fisco não trata de venda, e sim a saída do produto.
É mais uma situação que fica muito evidente aí por a motivação de o fisco nunca tratar como venda e sim saídas, né? As remessas. Okay? Ô, Milton, aí tem uma coisa muito interessante, um comentário a ser feito. Você pensa bem o quanto a tributação sobre a movimentação física do produto é mais interessante para os próprios fiscos do que o reconhecimento da tributação sobre a receita. Por quê? Veja bem, quando eu transfiro, faço uma transferência entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, sendo uma pessoa jurídica industrial, transferindo para outro estabelecimento da mesma firma, ou seja, porém, um varejista, né? Se nessa transferência eu já vou imputar, IPI, significa que eu vou ter uma carga tributária, uma tributação definitiva de IPI num estabelecimento muito antes de haver o reconhecimento da venda do produto lá pelo meu estabelecimento varejista. Né? Então, o fisco, só aí ele já tem uma antecipação do reconhecimento de receita aí para fins de IPI. Né? E a questão da suspensão que está mencionado aqui, né? Quando a gente pode aplicar a suspensão, é justamente pelo fato de que se eu estou transferindo para outro estabelecimento contribuinte do IPI, e aí eu tenho a suspensão, vale a ressalva aqui, né? Que no IPI, assim como no ICMS, nós temos a apuração, a escrituração e a apuração do tributo por estabelecimento. Né? Por estabelecimento. Isso vale na introdução, lá quando nós falamos da não cumulatividade, de repente não tenhamos deixado isso tão claro, mas é muito importante estabelecer que além do IPI ser um tributo não cumulativo, compulsoriamente constante do regime não cumulativo, nós temos o IPI por estabelecimento, né? Nós não temos uma apuração centralizada do IPI. Né? Então, é muito importante esse destaque, e por isso aqui, então, nós temos a opção de suspensão. Se eu estiver transferindo o item entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, ou seja, aqui na legislação eles falam firma, que é um linguajar antigo ainda, né? E essas duas partes são contribuintes do IPI, então eu posso levar essa suspensão de tal forma que eu vá tributar, então, o produto quando sair desse segundo estabelecimento meu. Wellington, até porque também fazer o recolhimento aqui na primeira transferência, depois quem vai receber vai tomar o crédito, né? Então, não tem sentido algum você fazer esse recolhimento na primeira cadeia. Né? Então, acaba aí transferindo essa responsabilidade logo lá da segunda movimentação pela a empresa que vai receber o produto em transferência, né? Aqui nós trouxemos outro exemplo, que é produtos para emprego ou consumo na industrialização ou elaboração de produto a ser exportado, né? Adquiridos no mercado interno ou importados. Então, nós trouxemos 3 exemplos aqui, rapidinho, né? O rol lá, ele é bastante, pode ver aqui que o inciso terceiro, o terceiro ponto, ele está remetendo ao inciso 15º do artigo 43, então, o rol lá é bastante extenso, tá? Que tratam da suspensão. Nós trouxemos 3 exemplos aqui para a gente comentar rapidinho e também com a intenção de responder aquelas 2 questões que estavam pendentes, né? E acabamos de esclarecer nesse slide. Temos mais uma situação aqui que é bastante... Milton, você fechou sua câmera. Prontinho. Retornando aqui, né? Minha beleza não pode ficar de fora do curso, gente. Então, nós temos uma outra situação aqui que é bastante particular, digamos assim, né? Que são as comercializações para a Zona Franca de Manaus. Nós temos aí
clientes que atuam com esse tipo de natureza de mercado, né? Então, nós não poderíamos deixar de fora esse ponto, que é bastante peculiar e bastante interessante também. Então, aqui, né, nós trouxemos um descritivo que a remessa dos produtos para a Zona Franca de Manaus far-se-á com a suspensão do imposto até a sua entrada naquela área, quando, então, se efetivará a isenção pela utilização na Zona Franca de Manaus ou exportação. Então, aqui nós temos já algumas condições, né? Já foi até deixado claro essa questão das condicionantes, né? Para que algumas situações sejam tratadas dentro do âmbito do IPI, e essa é claramente uma dessas, né? Ou seja, quando nós fazemos uma remessa de produto para a Zona Franca, ela será suspensa. Ok? Eu estava falando, tá, é suspensa. Fez para a Zona Franca, ela será suspensa. Né? E ela se tornará isenta quando? Pela utilização na Zona Franca. Ou seja, se você mandar para fora, né, que não seja exportação, uma venda no mercado inteiro, mas para fora da Zona Franca de Manaus, essa isenção ela inexiste. Por quê? Ela foge das condições já previstas na legislação. Né? Então, nós temos aqui um esqueminha. Então, nós temos aqui um esqueminha, que é o seguinte: a indústria fora da Zona Franca de Manaus, ela vai realizar uma comercialização, vamos tratar primeiro para uma empresa industrial na Zona Franca de Manaus. Ou seja, você mandou para a empresa industrial, ela irá com a suspensão. Ou seja, a indústria fora vendeu, suspensão. A indústria que adquiriu, né, esse produto, ela vai utilizar ou no seu consumo final, ali dentro, ali, do seu processo industrial, né, ou como material de uso e consumo, esse produto, então, ele entra na condição de isenção do imposto. Ok? Quando nós tratamos de empresa comercial, né, a indústria vendendo para uma empresa comercial na Zona Franca de Manaus, o rol ele acaba sendo um pouquinho mais extenso, né, de possibilidades. Por quê? Uma revenda dentro da Zona Franca de Manaus, ou seja, você vendeu para comercial e ela revende, né, dentro da Zona Franca de Manaus, ela estará caracterizada como isenção. Por quê? Porque ela ainda vai ser considerada como uma utilização dentro da Zona Franca. Se você vende para uma comercial na Zona Franca de Manaus e essa realiza o consumo interno desse produto, né, entra daí na condição de isenção. Ô, Milton, só ajustando aqui, essa informação, quando você coloca aqui, quando a legislação coloca que vai acontecer a isenção na utilização na Zona Franca de Manaus, né, ou no consumo, ela quer dizer o seguinte: eu comprei uma mercadoria para industrialização, vou usar ela na minha industrialização dentro da Zona Franca de Manaus e depois vou vender esse produto para consumo interno da Zona Franca de Manaus. Vou revender, né? Ou seja, na verdade, eu vou produzir e vender. O consumo, quando ele fala em consumo, ele está falando em consumo da população que está comprando o produto para consumir, certo? Não é o material de uso e consumo. Quando eu vendo um produto, material de uso e consumo ou ativo mobilizado para a Zona Franca de Manaus, eu tributo normalmente, tá? Eu não tenho essa suspensão. Eu só tenho suspensão quando eu vendo a mercadoria que vai ser utilizada na Zona Franca de Manaus para ser industrializada ou comercializada, certo? Pode continuar. Perfeito, perfeito. Consumo interno na Zona Franca, né? Que é o que tratamos, então, aqui naquele segundo ponto. Quando nós fazemos uma venda para comercial na Zona Franca de Manaus e essa faz a revenda dessa situação, então, não há aí a figura da isenção. Beleza? Isso. Quando a revenda é realizada logo, lógico, só deixando aí bem claro, quando a revenda é feita para fora da Zona Franca de Manaus.
A gente tem uma exceção aí para essa regra, que é quando eu faço a revenda da mercadoria que eu adquiri na Zona Franca de Manaus e vendo para uma outra, um município, né, que é a área de livre comércio, né, que é o caso a gente tem no Acre, né, a gente tem em Brasileia, Cruzeiro do Sul, né, a gente tem, e ainda em Rondônia, em Guajará-Mirim, também é uma área de livre comércio. Então, quando eu revendo esse produto para as áreas de livre comércio, eu continuo utilizando a suspensão do IPI ou a isenção, certo? Então, ela só acontece, o recolhimento, só se encerra o diferimento, ou, perdão, a suspensão, né, que não deixa de ser um diferimento também, a suspensão, quando eu vendo para uma unidade, para uma outra unidade federada que não seja a área de livre comércio. Beleza, Cida. Essa daqui é uma outra hipótese de suspensão. Ela é bastante interessante, mas que em algumas situações aqui você vai depender de regime especial, né? No artigo 29 da Lei 10.637, apesar de ser uma lei ali instituída para tratar inicialmente do PIS, né? Mas ela também traz algumas disposições onde possibilitam a suspensão de exigibilidade do IPI. Né? Esse artigo 29, ele tem uma regulamentação lá na sua normativa 948, e esse material, né, que está aí em tela, é só clicar no material, ele vai te remeter diretamente para esse nosso artigo, né, produzido aí pela Cida, esse roteiro, que ele é um roteiro bastante completo, trazendo todas as nuances, né, necessárias para o contribuinte ele conseguir se enquadrar dentro desse regime especial, tá? E outras situações também que pertencem à suspensão do IPI, dada pelo artigo 29 da Lei 10.637, que é bastante interessante, tá? Indico realmente aí para as empresas industriais realizarem essa leitura, esse estudo. Ele é bastante valioso, bastante criativo, bastante inovador em relação a essa questão da suspensão do IPI. Pois bem, saindo então das movimentações de saída, né, passamos agora para as movimentações de entrada, onde tratamos um pouco dos créditos básicos do imposto. Né? Nós já trouxemos ali algumas situações geradoras de crédito, né? Já comentamos um pouquinho, porém, aqui nós traremos assim, um pouco mais preciso em relação ao crédito básico do IPI. Né? Então, inicialmente, nós trazemos aqui a indicação que a não cumulatividade ela é efetivada pelo sistema de crédito do imposto relativo a produtos entrados no estabelecimento do contribuinte. Ou seja, ele deriva dos seus processos de aquisição, né, de produtos que sofram aí a incidência do IPI. Né? Esses produtos geradores de crédito, né, esses créditos do IPI, eles serão abatidos, utilizados para abater os débitos, né, derivados das operações de saídas. Okay? Então, isso é o que vai aí nos demonstrar a não cumulatividade do imposto, ou seja, utilizar o crédito para o desconto com os débitos gerados nas operações da empresa. Então, são passíveis de crédito. Né? Imposto relativo à matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados. Olha aqui, matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. Né? Isso são os ditos insumos, mas os insumos direcionados ao IPI. Não se confunde conceitos de insumos em algumas situações que os contribuintes chegaram a observar legislações ou indicações onde você tem direito a crédito do IPI sobre os insumos. Gente,
insumos, nós estamos tratando de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. Tá? Não se confunde com o conceito de insumos do PIS e da COFINS, que tem aí uma amplitude muito maior. Ok? Do imposto relativo à matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, quando remetidos a terceiro para industrialização sobre encomenda, sem transitar pelo estabelecimento adquirente. Ou seja, você comprou, já remeteu diretamente para o processo de industrialização, isso também não interfere ao fato de você ter direito ao crédito do imposto sobre produto industrializado. Nós temos, então, mais algumas situações onde, por exemplo, do imposto relativo à matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem recebidos de terceiros para industrialização de produtos por encomenda, quando estiver destacado ou indicado na nota fiscal, do imposto destacado em nota fiscal relativa a produtos industrializados por encomenda, recebidos do estabelecimento que os industrializou, em operação que dê direito a crédito. É lógico, né? Nós temos que ter essa questão de um imposto destacado, indicado no documento fiscal. A operação tem que ser uma operação geradora de crédito. Okay? Do imposto pago no desembaraço aduaneiro, que já foi lá feito essa antecipação, né, quando a CIDA fez aquele comentário em relação à não cumulatividade, quando você faz a importação, você faz o pagamento do tributo, contudo, você tem o direito de se creditar desse tributo. Né? Então, pelo princípio da não cumulatividade, ele acaba sendo trazido, né, para o nosso âmbito do crédito, ele acaba sendo um gerador de crédito nas nossas operações. Né? Do imposto mencionado na nota fiscal, que é acompanhar produtos de procedência estrangeira, né, diretamente da repartição que os liberou, né, e N outras situações aqui que também são geradores de crédito e, na maior parte delas, né, na maior parte não, necessariamente relacionadas a aquisições de matéria-prima, material de embalagem e produto intermediário, né, que é aquele nosso resumo, ou seja, em resumo, o crédito básico se dá em cima das aquisições, né, ou importações de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagens. Milton, eu gostaria de fazer um comentário aqui. Veja só que coisa interessante, né? Só fazendo um paralelo, quando a gente vai para a legislação do PIS e da COFINS, há uma discussão lá no conceito de insumos em relação àquilo que é essencial ou relevante ao aproveitamento de créditos. Na legislação de IPI, isso é muito bem definido. Isso é muito bem definido. Então, o que acontece? Ao nós vermos aqui o que traz a legislação como opção, nós temos aí muito bem esclarecido matérias-primas, produtos intermediários e embalagens. Esses três itens deixam muito claro para nós que só é permitido tomar crédito de IPI em relação a eles se eles compuserem de alguma forma o produto final. Né? Porque a gente vê que seja matéria-prima, seja produto intermediário, ou seja embalagem, isso está no produto final, naquilo que se conclui do processo industrial. Então, queria deixar registrado que fica aqui que não há um debate aqui de relevância, de essencialidade, né? Que ele é tácito. A legislação do IPI ela é clara em relação aos limites legais daquilo que se toma crédito. Sim, Wellington. Com certeza, com certeza. Inclusive, quando surgiu toda aquela discussão de PIS e COFINS, né, era devido até à equiparação de conceitos, né? Coisa que acabou aí, para os contribuintes foi uma grande vitória, acabou dando aquela alargada no conceito, remetendo a eles aí uma possibilidade de geração de crédito muito maior, né? A intenção da Receita Federal sempre foi levar esse conceito de insumo do IPI para o PIS e para a COFINS, né? Que graças a Deus não teve sucesso. Mas segue aí o IPI que ele é
é o que se tem e é a corrente majoritária, e realmente é nesse sentido que há entendimento da aplicação do conceito de insumos para o IPI, ou seja, no IPI é restrito mesmo o entendimento, né? Sim, perfeito. Ele trata sempre a legislação, ele teve esse cuidado de tratar sempre como matéria-prima, produto intermediário e embalagem, né? Não trouxe à tona assim os insumos utilizados. Se não, também já estaria uma hora dessa já estaria sendo discutida também. É, então, dando sequência aqui a esse ponto, né, para a matéria-prima, eu acredito que não haja assim o que mencionar muito, né? Até porque já é um tema bastante massacrado, pisoteado, ou seja, né, não há nada que conceitualmente venha a ser novidade em nosso dia a dia, né? Acho que é uma coisa que fica bem definida. Mas em relação ao produto intermediário, embalagens, né? Há vez ou outra aí questionamentos, né? Quanto ao enquadramento de alguns produtos. Isso aqui é produto intermediário? É material de embalagem, né? Como que eu posso saber isso aqui? Então, em relação a isso, nós trouxemos aqui algumas posições usadas pelo Fisco também, né? Através de soluções de consulta, né? Primeiramente, nós temos o produto intermediário, né? Então, o que é produto intermediário? A solução de consulta 135, agora de 2021, recentíssima agora, né? Setembro, traz a seguinte indicação: considera-se produto intermediário para efeitos de apuração do crédito do IPI quando não se enquadra como matéria-prima ou material de embalagem, ou seja, o bem que não se incorpora ao produto final, através de quaisquer das operações de industrialização enumeradas no regulamento do IPI, dele resultando diretamente em um novo produto, ou o bem que se consome no processo de industrialização em decorrência de contato físico, né, com o produto final, embora esse não se incorpore por ação direta exercida sobre o produto em fabricação ou por esse diretamente sofrida, né? Empresas, por exemplo, do ramo metalúrgico, nós temos ali discos, gás de solda, ou seja, ele não se incorpora, mas você utiliza ele diretamente, né? Então, apesar de o produto final não ir com aquela matéria-prima lá, você não vê ela necessariamente incorporada, mas ele tem o seu desgaste dentro do seu processo industrial. Então, são aí alguns exemplos, né, de intermediário. Então, para reconhecimento do direito ao crédito base do IPI, não se considera consumido no processo de industrialização do produto que, embora em contato com o produto final, sofra mero desgaste, tal como ocorrer com máquinas, equipamentos e outros bens utilizados no processo de fabricação. Então, para o fisco aqui, você pode ver que máquinas e equipamentos, eles não consideram produto intermediário. Na verdade, aí, Milton, a gente tem um conceito, né, de produto intermediário, que é aquele que, de uma certa maneira, ele tem contato, né, físico com o produto, né, e é desgastado durante o processo industrial, ele é considerado um produto intermediário, como é o exemplo de uma lixa, né, como você já falou. Ou seja, já o ativo mobilizado, as máquinas, os equipamentos que têm longa duração, que mesmo que sofram desgaste, mas esse desgaste é longo, né? Esse não se caracteriza como um produto intermediário e logo não dá direito a crédito do IPI. A gente sabe que as aquisições de ativo mobilizado e material de uso e consumo não dão direito a crédito do IPI, como é o caso do ICMS, né, e do PIS e COFINS, onde a gente tem o crédito sobre esses equipamentos e máquinas, né? Aí é um ponto bastante interessante, Cida, que você tocou, porque quando nós falamos de não cumulatividade, né, para o ICMS, nós temos esse direito a crédito em relação a máquinas, equipamentos, né, utilizados na produção. Então, aqui a gente pode observar que, apesar de a legislação do IPI, quando tratou de essencialidade, ser mais benéfica, quanto a gente trata no IPI aqui em relação a máquinas e equipamentos, né, a questão de não cumulatividade do tributo, acaba sendo prejudicado o contribuinte por não poder apropriar crédito sobre máquinas e equipamentos, mesmo essas sendo utilizadas no processo industrial.
Exatamente, Milton. Mas a gente tem uma compensação, né? A maioria das máquinas e equipamentos tem alíquota zero, né? Do IPI, então fica elas por elas, né? Isso. Temos alguns bens de capital, né? Lógico, bem observado isso aí, né? Que tem essa tributação lá de 5%. Mas também considerando o alto valor dos maquinários, esse 5% ia dar uma ajuda aí tanto para os contribuintes, hein? Mas seguindo o nosso caminho aqui, né? Trazemos aqui então o que o fisco entende como produto intermediário, né? Com situação em relação ao fisco. E na sequência, né? Nós temos então aí o material de embalagem, né? Então, o que é material de embalagem? Para efeito, a solução de consulta também de setembro de 2021. Então, pessoal, olha aqui, ó, material novo, fresquinho. Isso aqui tudo já se encontra no nosso portal, tá? Então, nós temos a solução de consulta número 177, de setembro de 2021, que traz a seguinte constituição. Para efeito do crédito IPI, né? Então, bem como para efeito da vedação descrita no mesmo regulamento, constitui material de embalagem qualquer produto que deva ser empregado na embalagem ou acondicionamento de produtos tributados. Né? Cabe ao estabelecimento industrial ou a ele equiparado identificar quais os materiais de embalagem adquiridos ou utilizados em seu processo industriais que geram direito ao crédito do IPI em consonância com as condições estabelecidas no regulamento do imposto. Então, ó, eles trazem aqui que é tudo aquilo, né, que deve ser empregado na embalagem ou acondicionamento de produtos tributados. Tem uma discussão aqui, acho que acredito que a Cida até pode trazer um pouquinho melhor para a gente, questão de discussão entre embalagem de apresentação e embalagem de transporte. Né, Cida? Você pode dar uma esclarecida para a gente, por favor? Claro. O que é embalagem de apresentação? É aquela embalagem essencial à saída do produto. É aquela embalagem que tem o nome da empresa, né? Que vai o nome, a descrição do produto, muitas vezes a foto do produto. Essas são embalagens essenciais. São embalagens que vão ser utilizadas para comercialização do produto, né? Mas a gente tem aquela embalagem que é só para transportar a mercadoria, para levar a mercadoria da indústria até o estabelecimento que vai revender, né? Ou da indústria até o consumidor final. Essas embalagens que é utilizada somente para transportar o produto, mesmo ela tendo um custo alto para as empresas, elas não dão direito a crédito do IPI. Certo? Então, se eu compro a embalagem para utilizar diretamente no meu produto, e desde que essa embalagem seja uma embalagem essencial, ou seja, sem ela eu não consigo vender o meu produto, seja ela essencial para que acondicionar o produto corretamente, né? Ou para demonstrar o que tem dentro da embalagem, isso é essencial, né? Agora, aquela que eu só vou utilizar para transportar aquelas caixas maiores, né? Que não tem, muitas vezes até tem identificação da empresa, mas ela é somente para transporte, essa não me dá direito a crédito do IPI. Cida, se a gente for fazer uma alusão aí ao mundo real, né? Um exemplo muito prático são, sei lá, vamos pegar aqui, a ração para cachorro. Ração para cachorro, para pets em geral, né? Existe aquele pacote que é de 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, 20 quilos, 25 quilos. Aquele pacote, normalmente, acho que ele é até plástico, né? Aquela embalagem que a ração vai dentro, aquela é a embalagem que é a embalagem do produto, né? Que é essencial ali a apresentação, o acondicionamento do produto para a sua possível colocação em venda, né? Então, essa embalagem é a embalagem que você está falando que gera direito a crédito. Porém, essas indústrias precisam levar esses pacotes, esses de rações, até ao comércio. Para o transporte, eles normalmente embalam, colocam em cima de pallets, passam um sistema de filme, para caber ali lotes, né? Formar lotes de sacos ou de pacotes de rações. Então, você está dizendo que esse segundo processo de embalagem para o transporte, esse não daria direito a crédito, é isso?
Exatamente, Edson. O exemplo foi muito bem colocado. É exatamente isso. A gente tem no ICMS esse filme que é utilizado, né, o que você citou, dá direito a crédito do ICMS. O pallet não, porque ele é considerado como um ativo mobilizado, como um consumo. Para o IPI, esses produtos, mesmo sendo adquirido exatamente para fazer esse transporte, ele não me dá direito a crédito. Somente a embalagem da ração, né? Aquela que vem o gatinho lá, o cachorro, né? Essa sim dá direito a crédito do IPI. A embalagem só para transportar, mesmo sendo de uma certa maneira essencial, né? Porque sem ela eu vou perder a mercadoria no meio do caminho, né? Dependendo do acondicionamento, ele não me dá direito a crédito do IPI. Bacana, bacana, pessoal. Bacana. Então fica aí bem já explicitado, né, o que daria o direito a crédito em relação à embalagem, inclusive já demonstrando aí o entendimento do fisco, né? E o fisco já passando a bola para o contribuinte. Meu irmão, fala você aí o que é gerador de crédito, entendeu? Vê aí você, né? Se você falar errado, eu vou saber, mas vê aí, beleza? Outra situação que dá direito a crédito, né, são as aquisições de insumos de comerciante atacadista. Tá? Sobre isso aqui também nós temos um material bem completo, né, elaborado pela nossa consultora Cida, né, que trata aí das situações, às vezes mesmo sem o destaque do imposto na operação, né, o contribuinte tem uma margem de apropriação de crédito, aplicando-se ali a alíquota sobre um percentual definido na legislação. Tá? Percentual de 50%, né? Mas esse material aqui, ele demonstra certinho, de uma maneira bem clara, quais são as nuances necessárias e quais são os cuidados necessários para o contribuinte se apropriar desses créditos. Também vale muito a pena a leitura e esse estudo por parte das corporações industriais. Então, como você tinha falado antes, Milton, para que eu tenha crédito do IPI, uma dos requisitos é que esse IPI seja destacado na nota fiscal, certo? Porém, quando a gente tem uma exceção, a exceção é essa, é quando eu compro de um comércio atacadista. Mesmo que ele não seja equiparado a industrial e que ele não destaque IPI na nota fiscal, eu posso me creditar de 50% do IPI, que seria devido, né, caso esse produto viesse tributado, quando ele for matéria-prima, material de embalagem ou produto intermediário para minha empresa, para minha indústria. Então, a indústria, quando compra de um atacadista, esses produtos, ela pode verificar na TIP, né, qual é a classificação fiscal do produto, qual é a tributação desse produto lá na TIP, e mesmo não estando destacado o IPI na nota fiscal, ela pode se creditar de 50% do IPI, que seria devido caso essa operação fosse tributada pelo IPI. Mas é interessante ver que é somente aquisições de comércio atacadista. Quando você for comprar o produto, você precisa, antes de fazer esse crédito, observar se realmente esse comércio é atacadista. Como que eu observo? Através do CNAE, né? Através do CNAE dele lá. Eu preciso consultar esse CNAE e verificar se ele realmente tem na atividade o comércio atacadista desse produto que eu estou comprando. Se tem, eu posso me acreditar de 50% do IPI. Caso contrário, se for um varejista, eu já não tenho essa possibilidade. E isso aí, Cida, vou te falar bem a verdade, hein? Eu acredito que muitas empresas deixam de apropriar esse crédito por desconhecer essa parte da legislação. Né? Acredito que muitas e muitas empresas deixam, né, de aproveitar desse benefício, né, pelo desconhecimento. Né? Mas a Garcia Morena está aqui porque nossos clientes com certeza vão ficar bem alertados com a gente, né? Então temos mais algumas situações que ainda nos proporcionam aí o direito ao crédito. Né? São casos das devoluções e retornos de produtos. Né?
Então, nós trazemos aqui que é permitido estabelecimento industrial ou equipamento industrial creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebido em devolução ou retorno, seja ele total ou parcial. Até porque é nada mais justo, né? Você fez uma tributação no momento da saída, houve o desfazimento do negócio, nada mais correto do que você recuperar a parte do imposto que foi pago pelo momento da saída, né? Para anular aquele valor de débito correspondente ao processo, seja ele total, né? No caso de uma devolução total, um desfazimento total da negociação, seja ela parcial. No caso de locação ou arrendamento, né, a reentrada do produto no estabelecimento remetente não dará direito a crédito do imposto, salvo se o produto tiver sido submetido a nova industrialização e ocorrer nova saída tributada. Pessoal? Então, nós temos aqui uma importante consideração em relação a locações e arrendamento. O estabelecimento que fizer a devolução deverá emitir a nota para acompanhar o produto, declarando o número, a data da emissão e o valor da operação constante do documento fiscal originário, bem como indicando o imposto relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução. Então, isso aqui são algumas condicionantes, né, para que o direito ao crédito seja válido, ok? Mas isso também, pessoal, isso aqui também é algo que nós temos em nosso portal muito bem esclarecido, né? Nós temos aqui no nosso corpo de colaboradores, né, o Patrick, que é bastante conhecido aí pelos nossos clientes, que desenvolveu o material tratando-se aí, então, das devoluções de mercadorias, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais de como proceder em relação a devoluções, né, indicamos aí a leitura e estudo desse material completíssimo, né? Vejamos aqui que nós temos vários materiais nesse treinamento, né, que nós indicamos aqui, e no nosso site ainda existem vários outros, né, que possam dar apoio e suporte relacionado ao IPI, né, porque cotidianamente existem as publicações realizadas pelo nosso corpo de consultores. Um outro roteiro aqui que nós indicamos, né, que também é de muita valia, é o de processo de ressarcimento de crédito do IPI. Como o Wellington mencionou alguns minutos atrás, muitas das empresas, né, e do agronegócio são credoras de IPI, até pelo fato de suas atividades, né, seus produtos comercializados, apesar de serem industriais aí, possuem uma baixa carga tributária, né, relacionada ao IPI. Normalmente, a alíquota zero, ou tem ali suas isenções, ou uma alíquota de 5%, e ele acaba aí nas suas aquisições tendo um crédito um pouco superior ao valor do seu débito. E acaba gerando, assim, né, em sua conta gráfica, um acúmulo de crédito de IPI. Esses créditos, podendo aí ser ressarcíveis, você poderia adentrar, então, com pedido junto ao Fisco Federal para ressarci-los em dinheiro ou compensá-los com outro tributo. E para isso, nós temos esse material também de uma maneira bem completa, que vale a pena visitar, ler, estudar. E, lógico, restando dúvida, nossa consultoria está aqui, né, à plena disposição de todos os nossos clientes. Faço aí o questionamento ao nosso quadro aí de participantes. Se alguém tem alguma consideração mais importante, assim, interessante, que consideram tratar agora, abro espaço para vocês, fiquem à vontade. Wellington, Cida, Daiane. Então, Milton, eu considero o seguinte, obviamente, né, dentro do processo de apuração de PIS e COFINS, embora há uma preocupação muito grande em relação à adequada tributação e reconhecimento dos fatos geradores, bases de cálculos, aplicação adequada reconhecimento correto da nomenclatura comum do Mercosul, NCM, de cada item, porque isso é imprescindível a que o IPI tenha a escrituração
correta, né? Mas, derivado de tudo isso, existe um resultado. Ou o débito menos o crédito é devedor ou é credor, que no agronegócio é muito tradicional nós sermos, em algumas atividades, credores. Uma vez credores, então esse roteiro aqui de processo de ressarcimento dos créditos de IPI é de extrema relevância para que as pessoas entendam, então, qual é o passo a passo, como que eu tenho que desenvolver esse trabalho para que eu possa constituir um processo administrativo pedindo de volta o meu crédito tributário, né? Lembrando que IPI é muito particular. Por exemplo, nas contribuições para o PIS e para a COFINS, quando eu vou fazer um processo administrativo de PERDECOMP, eu já levo informações consolidadas, números consolidados, derivados daquilo que eu já prestei de informação, por exemplo, na minha EFD Contribuições. No caso da PERDECOMP, tá, dos nossos processos administrativos, em relação à IPI, existe toda uma complexidade, um zelo, um cuidado especial, porque eu não levo as informações prontas, eu construo o meu hype, tá, dentro, né, o meu registro de apuração do IPI, eu tenho que construir ele inteiramente dentro do meu processo de PERDECOMP. Então, isso é muito relevante, e aqui estão alguns caminhos que existem justamente que a gente dá para que vocês facilitem esse trânsito de informações, e de qualquer forma, a nossa equipe de consultoria está à inteira disposição para colaborar nesses processos e ajudá-los a tornar isso uma realidade e esses valores recuperáveis. Tudo bem? Eu acho que da minha parte a ponderação principal era essa daí. Perfeito, então. Então, com essa sua indicação, né, terminamos, então, esse módulo do IPI, né, agradecendo a participação, a paciência de cada um de vocês, a participação, Cida, a participação, Wellington, as contribuições que, com certeza, enriqueceram muito, deixaram aí muito claro, né, muito transparente as nuances, as obrigações e tudo o que necessitamos aí para ter um bom suporte, um bom conhecimento em relação a esse importante tributo que é o IPI. Legal, Milton. Obrigado pelas palavras. Agradeço também ao teu trabalho, que tem sido exemplar nesses eventos que a gente tem realizado, a participação da Cida e da Daiane também, que são essenciais em toda a construção de entendimentos. Venho aqui dedicar esse trabalho para os nossos clientes, né? Façam realmente uso dessas informações, prepare as suas pessoas, utilizem esse material dentro da sua estrutura de pessoas na sua área de escrita fiscal, formação de novos profissionais, façam o bom uso disso e aproveite principalmente, porque obviamente dentro de um cenário aqui de evento, de treinamento, de curso, a gente traz aquilo que é essencial, aquilo que é relevante, mas obviamente no seu dia a dia vão surgir as dúvidas. Para isso, nós continuamos à disposição, vocês contem com a equipe da Garcia Moreno, esses profissionais que estão aqui, trouxemos justamente aqueles que são quem vos atende aí nessa área de IPI, e podem ter certeza, a gente vai ter um grande e imenso prazer em ajudá-los. Da minha parte, Cida, muito obrigado pela participação, é relevante os comentários e as críticas, Daiane que nos ajuda imensamente na preparação aqui dos estudos, dos conteúdos, dos atendimentos, e mais uma vez, Milton, obrigado pela preparação do material, pela participação, foi muito importante contar com você aqui, muito obrigado. Obrigado, Érito. Obrigado, Milton. Obrigado, Daiane. Um prazer participar. Eu espero que os nossos clientes aproveitem bem o material. Estamos aqui à disposição. Tendo alguma dúvida, a consultoria está aqui aguardando vocês. Um abraço a todos. Gente,
No nosso site, como o próprio Milton, no decorrer do evento, foi apresentando, nós temos milhares de informações e publicações que são informativos, artigos, roteiros, vídeos, e nós temos uma área de cursos, a qual vocês estão acessando esse conteúdo. Através dessa área de cursos, vocês têm muitos outros materiais que toda semana a gente está lançando aí. Faça bom proveito e utilize isso para que você consiga ter uma melhora de performance aí na sua equipe. É feito com muito carinho para vocês e, tendo ideias de outros conteúdos, pode trazer para a gente, que certamente serão avaliados e trabalhados para a gente liberar outros conteúdos. Um forte abraço, muito obrigado a cada um de vocês. Nos vemos no próximo curso.